Bom, é com muita satisfação que a Unifazam está recebendo aqui estrelas, né, hoje. A gente não pode deixar de ressaltar que tudo que vai ser falado aqui é mérito, né, delas, mas que a gente sente também muito orgulho, porque passou também uma história, né, dentro da instituição de ensino, com seus professores, com a coordenação, com o técnico administrativo, que fez parte também da formação das meninas. E quero primeiro desejar as boas-vindas, né, à Unifazam, o retorno, né, à casa de vocês. E o que nós vamos falar aqui hoje, né, a pauta de hoje, é sobre mestrado, né? Foram 4 alunas Unifazam que estão hoje no mestrado da UFG, cada uma com seus orientadores, com as suas pesquisas, temas, e a gente vai escutar um pouquinho, né, daqui para frente, o que será esse mestrado para elas. Bom, eu estou aqui, ao meu lado, a Amanda e a Tainá, que são alunas da nossa turma 3, formaram agora, né? Colaram o grau e já entraram no mestrado. Carolina, nossa coordenadora do curso de odontologia da Unifazam, e eu vou deixar para a Carol apresentar as meninas da turma 1 da Unifazam. Nós estamos aqui com a Maria Milena e a Carla da turma 1 para a nossa primeira turma e já estão aí colhendo os frutos, né? Então é muito prazeroso e com muita alegria que a gente recebe aqui todas vocês na nossa casa e estamos recebendo com uma notícia muito boa, né? Todas aprovadas no mestrado de excelência. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre isso, ouvir um pouco como foi a experiência de vocês. E a gente já começa assim, tirando aquela dúvida importante ou tirando aquele questionamento. Como que foi que vocês tiveram a decisão de seguir a carreira acadêmica? Qual foi o momento da graduação que isso despertou no coração de vocês? Ou qual foi a experiência marcante que vocês tiveram, que foi um momento importante para essa decisão que vocês tomaram de ir atrás, né, da carreira acadêmica? Então, Carla, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a educação ela é transformadora. Então, eu prezo muito a educação, tanto é que eu fiz graduação em administração, fiz pós-graduação em gestão de pessoas e docência universitária. Então, há 10 anos atrás, quando eu fiz docência universitária, já tinha no meu coração que eu queria fazer um mestrado. E por que a gente tem essa vontade de fazer o mestrado? Porque a gente olha para os nossos professores e vê como eles nos inspiram. Então, tudo que a gente aprende, eles fazem com tanto amor. A gente sabe que é uma profissão hoje no Brasil que ela é pouco reconhecida, porém é por amor que esses professores estão ali nos ensinando e passando o melhor para a gente. Então, nesse momento, esses nossos referenciais, que são os nossos professores, nos inspiram a seguir essa área, né, na docência. Então, de lá para cá, eu sempre tinha isso no meu coração. E aí eu formei tem 2 anos e eu tentei um mestrado e foi o que eu consegui, que eu consegui passar agora. Mas ali na graduação a gente tem algumas referências, então alguns professores que a gente tem mais afinidade, que a gente vê a dedicação, né? E aquilo ali gera no nosso coração essa vontade. Então, é isso que ficou no meu coração e a vontade do mestrado veio por esses professores que nos inspiram a cada dia que estão aqui na luta com a gente, tanto na graduação, nos cursos de atualização, na pós-graduação, então é isso. Inspiração. Professores inspiram. Isso foi um fator motivante. A Carla ainda tem um fato interessante. Logo que formou, prestou um concurso e hoje é concursada da Prefeitura de Goiânia, né, Carla? Da Prefeitura Municipal de Goiânia. Eu trabalho no PSF. Bom, isso é importante deixar claro. Você tem feito, criado oportunidades, né? E isso é importante, né, dentro do mercado de trabalho.
Posso selecionar uma da minha turma Por aqui para favor. falar? Vamos Pode ser a Tainá? debater. Vamos lá, Tainá. Vamos. Acredito que despertou em mim essa vontade a partir das monitorias que eu fiz aqui na Unifazam. Eu fui monitora de anatomia cabeça e pescoço, de periodontia com a professora Thais Ângela, que é maravilhosa, na endodontia também, durante 1 ano e meio. E eu pude acompanhar de perto a professora Kelly, que me incentivou muito, o professor Regis, que foi o meu orientador, né, no TCC, e ele continua muito presente na minha vida até hoje. Ele me ajudou nessa questão aí do mestrado, em relação a conselhos, que eu conversava muito com ele em relação a isso, se era o momento certo, se era a melhor decisão a fazer neste momento. O Alexandre Veiga também, sempre admirei muito ele nesse sentido, assim como também todos os professores da Unifazam, a professora Carol, o professor Yuri, que eu sempre admirei muito. E a partir daí despertou em mim essa vontade, né? A partir também dos congressos que eu participei e fiz, levei alguns trabalhos para apresentar e foi surgindo cada vez mais essa vontade de fazer o mestrado. Legal. Maria Milena, vamos aproveitar esse momento para você falar um pouquinho o que a graduação te trouxe de oportunidades. Então, assim, qual que foi, primeiro falar também, né, qual foi a sua experiência marcante, mas quais oportunidades que a graduação te trouxe? Então, escrita de artigo científico, apresentação de trabalho, participação em eventos científicos, qual que foi a sua experiência nisso? Você teve essas oportunidades e se elas foram importantes para a sua decisão? Penso assim, que a minha influência, né, que a Carla estava falando, assim, a inspiração, eu venho de uma família que todas são professoras. Então, assim, eu cresci fazendo atividade para criança na educação infantil. Minha mãe era professora de educação infantil, né? E, assim, eu via nela, né, na minha tia e nos parentes mais distantes que também são ali de uma legião de professores, uma dedicação muito grande. Só que eu não sabia, assim, eu não esperava que durante a faculdade eu ia sentir algum tipo de vontade em seguir alguma coisa nesse rumo. Então, todas as oportunidades que tanto a FASAN quanto as universidades, até a UFG, que foi onde eu conheci o projeto de ligas acadêmicas, daí surgiu a ideia da layoff também, acho que me aproximaram em um contexto ali de estar cada vez mais próximos de vocês, professores. Então, a gente consegue ver a rotina, né, o quão dedicado vocês são em tornar uma coisa que às vezes a gente acha que é tão improvável de a gente entender, né, e fazer sentido pra gente de um jeito diferente para cada um. Então, eu acho que tudo isso marca muito. E é claro que a gente encontra todos os professores de todas as formas. A gente encontra os professores que a gente tem mais afinidade, outros professores que são mais desafiadores, para a gente conseguir entender o que eles querem passar ou a forma como eles querem passar. E eu acho que é exatamente aí que quem tem essa vontade de fazer um mestrado acadêmico, né, que é o que a gente está conversando aqui, desperta, né? É o pensar diferente, é o que você quer ser diferente, né? Ou que você quer agregar ainda mais nos alunos. Então, dentro da faculdade, assim como a Tainá, foi dentro da monitoria mesmo. Então, uma vez uma aluna, né, da turma mais novinha, eu não lembro se era da turma das meninas, que eu acho que eu fiquei na monitoria de pé, acho que foi da turma de vocês. Eu lembro que uma falou assim que nossa, eu não tinha entendido isso até agora. Agora eu entendi, agora fez sentido. E é exatamente isso, sabe? Assim, quando ela falou isso, foi aquele sentimento assim de, nossa, dá pra gente passar alguma coisa de um jeito diferente, né? E faz sentido. Então, foi ali que eu comecei a olhar de um jeito diferente em relação ao mestrado e continuei seguindo. E assim, em relação às oportunidades, na hora que a gente estava entrando aqui nessa sala, eu lembrei da oficina de artigos, que foi bem aqui. Foi mesmo. Foi a primeira, assim... A gente estava em qual período? Nossa, eu acho que era no 4º período. A gente teve um projeto, esse que a Maria Milena está falando,
que a gente começou, né, Fruto na do turma projeto, dela. ó. Foi. E foi incrível o resultado do projeto. Todos publicaram os artigos científicos. Eu fiz um projeto de 6 meses com os meninos da turma dela na época, em que a gente aprendia a escrever o artigo científico. Então a gente fez encontros, 5, 6 encontros, e a cada encontro a gente ia fazendo uma fase do artigo. Ao final, todos estavam com os artigos prontos e todos enviaram para as revistas e publicaram. E foi super bacana, porque a gente teve a oportunidade de fazer isso com a primeira turma. O resultado foi legal, mas depois a gente não conseguiu dar continuidade. Mas veja bem, nosso aluno, 4º, 5º período, tendo a oportunidade de começar uma escrita de artigo científico e já terminar a faculdade com os artigos publicados. Então, é uma oportunidade que a gente traz para o nosso aluno. Também, desde a turma dela, já tivemos as jornadas acadêmicas, né, que nós temos ainda hoje, que também oportuniza isso, ele vivenciar um pouco o outro lado da história. Então, é participar do preparo de uma aula, participar da preparação mesmo do slide, da fala, ser arguido por uma banca. Então, isso daí eu acho que é uma coisa assim que a gente tem como dever e como professores, né, de passar para o nosso aluno, mas depois ele tem um quesinho, tem um sentimento, tem um feeling, tem uma vontade, tem uma coisa por trás que o aluno absorve de maneira individual, de acordo com as oportunidades, e então resolve fazer essa vida acadêmica, né. Amanda, fala um pouquinho também o que você acha que foi importante para você, quais foram as suas experiências marcantes na graduação. Já a minha história é um pouco parecida com a Maria Milena. Na minha família eu tenho uma pessoa assim que sempre me inspirou, que foi minha mãe. Também é mestre, professora, mas não na área da odontologia. E eu entrei no curso já com essa meta, que algum dia eu iria fazer mestrado. Não sabia que seria tão assim imediato. Mas desde o 2º período, com as minhas monitorias, influenciadas pelo meu professor Diego, eu fazia monitoria na enfermagem, ainda não era na odontologia. E um dia eu recebi um elogio e eu pensei, gente, me senti tão bem com isso. Acho que foi plantando aquela sementinha no meu coração, fui fazendo monitorias, conhecendo professores novos, fazendo projeto de extensão em outras faculdades, né, como a UFG. E no meio do curso eu fiquei pensando, tá, eu vou fazer mestrado, mas em qual área? Apaixonei muito pela prótese, muito. Mas no final eu tive uma grande surpresa com a odontopediatria que eu não esperava, mas ganhou todo o meu coração. E foi assim, a Patrícia foi uma das pessoas que me incentivaram, mas ela foi a que me deu mais gás para fazer essa prova, para estar lá na UFG. E eu tenho muita gratidão por ela ter me incentivado tanto. E, no fim, eu consegui, né? O que eu lá de muitos anos atrás já pensava, né? Agora é engraçado porque aqui está o exemplo de alguém vocacionado, né? Porque ser professor é vocação, antes de mais nada, né? Alguns tá no sangue, na família, que traz, que vivencia, né? Falo isso porque eu tenho um pai professor desde 71, né? Mas a odontopediatria é mais vocação. Não tem como você ser odontopediatra se não tiver vocação para lidar com crianças, né? E isso é bom, porque é para poucos, né? Eu todos. Gostaria de ressaltar, a professora tinha perguntado sobre algumas situações, né, que me veio na lembrança agora. No primeiro período aqui na faculdade, a professora Samara é muito engajada com os congressos, com muita energia, aquele jeito dela, e ela incentivando a gente a participar de congressos e apresentar trabalho. Então, eu entrava na dela, ia na UFG, apresentava um congresso, ia em outros, e aí aqui nos fóruns. Então, hoje, que a gente está aqui nesse momento, porque a gente passou nesse mestrado, a gente vê que é uma construção do primeiro período da faculdade. Então, no primeiro período, a gente estava apresentando trabalhos em congressos, a gente estava escrevendo artigo, a gente estava ali participando de fórum, recebendo
premiações, todos esses pontos fizeram com que a gente pontuasse bem agora no mestrado. Sim. Então, assim, o mestrado não é uma prova, né? São várias etapas. Então, me veio muito aqui na minha lembrança agora, mais uma vez, os professores que nos inspiram. Então, a Samara, com toda a energia dela, ela me inspirou muito a participar desses congressos e a participar nesses painéis que a gente ia ali, apresentava. E isso aí, o fruto hoje foi plantado lá há 7 anos atrás, né? Então, Eu preciso confessar uma coisa para vocês, né, e para os nossos alunos. E hoje vocês vão entender isso, né? Muitas vezes o aluno que entra agora, que faz esse percurso, ele não entende. Mas todos os nossos alunos, 100% dos nossos alunos, passam por iniciação científica, sem saber, mas passam por iniciação científica. A gente tem uma estratégia hoje de TCCs, né, de disciplinas de TCC, que faz com que vocês aprendam o projeto e depois, na sequência, submetam a uma pesquisa ou algo nesse sentido. E a oportunidade de publicar, né? O fato de você submeter um artigo já é muito pedagógico, vocês entendem isso, né? Como funciona esse processo. Mas o fato de publicar ajudou para vocês entrarem no mestrado? Muito. Concordo. 50% lá é uma publicação, ou não? Isso. Todos já tinham publicações, né? Eu finalizei a graduação com 3 artigos publicados. E Isso. realmente fez muita diferença. Eu consegui, na minha época, publicar 2 anos depois de formado, né? Então, são raras as instituições que oportunizam isso que vocês têm aqui na instituição. É por isso que a gente se sente muito orgulhoso, porque está aqui resultado de um trabalho que a gente tem construído, né, lá atrás. O curso começou em 2017, mas é um trabalho desde 2012. Meninas, então a gente viu que um ponto em comum de vocês 4 é a determinação e já essa descoberta dentro da graduação, às vezes até no início ou no meio da graduação, que queriam seguir a vida acadêmica. Então, creio que vocês trilharam caminhos semelhantes e agora estamos aí trilhando um novo caminho com o resultado do mestrado, da aprovação de vocês. Dito isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais são as expectativas, quais são os planos, o que vocês esperam do mestrado, se tem aí uma pretensão de continuar na carreira acadêmica pegando um doutorado, quem sabe, mas me contem um pouquinho o que vocês têm aí como planos, expectativas. Amanda, quer começar? Então, meus planos seguem sendo, assim, promissores. Pretendo, sim, continuar na carreira depois do mestrado, doutorado, quem sabe até um pós-doutorado. Quem sabe também esse mestrado pode me agregar bastante em algum concurso, que é também um dos meus objetivos. E segue sendo, assim, uma trilha que eu quero seguir nesse caminho da docência. E é até interessante porque não é só concurso na docência. O título e o mestrado, ele contribui para concursos diversos. Inclusive, se for seguir mesmo como clínica, como autônoma, ele contribui para você pleitear bons convênios, né? Então, eles valorizam, inclusive, a formação acadêmica, né? E aí, Tayane? A partir desse momento, eu pretendo continuar na carreira da docência, conciliar a rotina clínica como professora e agregar um ao outro. E pretendo, sim, continuar após o mestrado, o doutorado, e depois, só Deus sabe, mas pretendo continuar assim. Muito bem, meninas, e vocês? Quais são os planos? O que vocês esperam do mestrado? Então, eu estou bem feliz por essa conquista. Espero tudo de bom do mestrado. Eu espero que eu possa produzir bastante e ser muito feliz com essa minha linha de pesquisa.
Espero ser contratada pela Unifazam para Vai ser o bem-vinda. Muito bem. E eu cheguei, já cantei ele. Então, é essa. Por enquanto, é isso. Eu acho que cada etapa de uma vez, então eu só posso falar do doutorado a partir do momento que eu finalizar o mestrado. Muito bem. Então, estou muito feliz por essa conquista. Eu também concordo com a Carla. Eu acho que a gente precisa almejar grandes coisas, mas viver aquilo que a gente está vivendo no presente, né? Então, assim, a primeira parte é o mestrado, ter dedicação suficiente para ele, conseguir aproveitar tudo que ele pode oferecer também, né? Assim como a gente passou pela graduação e conseguiu participar de tudo aquilo que foi oferecido para a gente e aproveitar as oportunidades. Então, é continuar aproveitando essas oportunidades que aparecem, né? Que, de fato, elas só aparecem uma vez, a gente tem que aproveitar ao máximo. E produzir, foi o que a gente falou. A gente produz hoje para colher o amanhã. Então, se a gente pensa no doutorado amanhã, então a gente, a partir desse momento aqui, esses 2 anos, a gente começar a produzir para colher fruto lá daqui 2 anos para o doutorado. Maravilha. Bom, acho que para encerrar, eu acho importante que os nossos alunos que estão entrando agora na instituição, no curso, ouçam de vocês, né, que já trilharam esse caminho, algo que seja importante. O que seria importante para eles durante a graduação, para que eles possam um dia chegar a essas realizações que vocês estão tendo hoje? Concursos, né, especialização em odontologia hospitalar, um mestrado, né, que é a pauta da nossa discussão. Fala aí, Milena, o que é importante para o nosso aluno? O que você diria para ele? Eu acredito muito que tudo que a gente faz, muito bem feito, muito, assim, com dedicação profunda, independente do que for, eu acho que é muito importante. Porque, assim, quando a gente entra na faculdade, por mais novos ou por mais experiência que a gente já tenha tido durante a vida toda e tá ali cursando aquela graduação, a gente se depara com muitas áreas, principalmente na odontologia. Então, assim, não tem como a gente saber se no final da nossa graduação nós vamos querer ou não seguir uma carreira, seja ela especialização, seja ela um mestrado. Então, a primeira coisa é aproveitar tudo o que for oferecido, todas as oportunidades. A gente tem extensão, a gente tem monitoria, a gente tem estágios, né, dentro dos programas de especializações, jornadas, essas questões de apresentação de trabalho, né, publicação de artigos. Então, a gente nunca sabe o que nós vamos seguir depois que finalizar a graduação. Então, é na graduação que a gente vai plantar ali o que a gente pode colher depois. Então, né? Mesmo que não faça sentido, faça. Maravilha. Vai valer a pena. A minha dica é, a partir do primeiro período, comece a fazer. Se planeje a fazer alguma coisa desde o primeiro período. Como a Maria Milena falou, que seja um artigo, que seja uma apresentação em um congresso, tudo isso vai juntar um ponto. Não vai ser agora, não vai ser nos seus 5 anos de faculdade, mas vai ser lá para frente. Em algum momento, a cada extensão que você fez, a cada participação numa liga que você participou, numa monitoria, isso vai te ajudar em algum momento, além do conhecimento adquirido. É bom procurar uma faculdade que oportuniza tudo isso, né? Verdade. Mas mesmo assim, se às vezes vão ter alunos que estão ali no 8º, 9º, tá finalizando. Nossa, não fiz nada, né? Enquanto você está dentro de uma graduação, você tem muitas oportunidades durante um semestre inteiro. Então, basta você procurar isso, né? E ter pessoas de referência. Eu acho que a maior referência que a gente pode ter dentro de uma faculdade são os nossos professores. Eles, com sua carga de jornada ali acadêmica, explicam pra gente caminhos que a gente acha que não existe. Né? E que pode ser uma coisa que vai ser bacana pra gente no futuro. Então, não desespera. Tem tudo um tempo. Eu acho que eu falei isso na nossa formatura. Eu comecei falando que tem sempre um tempo
para cada coisa. Então, assim, se tem um tempo agora, a gente consegue fazer o melhor com esse tempo agora. Não precisa desesperar que vai dar certo. Eu acho que é importante a gente destacar também que mesmo se você já terminou sua graduação, nós ainda aqui da Unifazão oferecemos a possibilidade de fazer estágios docentes conosco. Então, mesmo que você tenha terminado já a graduação, as portas continuam abertas, as oportunidades continuam aqui. Caso você, terminei a graduação, me deu vontade de fazer uma pós, me deu vontade de fazer um mestrado, me deu vontade de me dedicar de uma maneira diferente à carreira acadêmica ou à vida acadêmica, as portas continuam abertas. A gente recebe ex-alunos para continuar em estágios conosco, né, ter outras oportunidades que talvez não foi possível enquanto ele estava na graduação, por motivos de cada um. Então, assim, nunca é tarde, é exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que a gente estabelecer a graduação, ou às vezes depois de graduado, estabelecer isso como prioridade, né, a gente tem o nosso objetivo cumprido lá no final. Com certeza, todos nós que estamos aqui estabelecemos a graduação como prioridade e conseguimos colher o fruto bem próximo da data da nossa finalização da graduação. Mas, ao mesmo tempo, se você já está quase no finalzinho, ainda é tempo, ainda dá certo, você ainda tem bastante coisa, quem faz o seu tempo é você. Então, às vezes, você consegue publicar 2, 3, 4 artigos num curto período de tempo, que às vezes na graduação você demorava um tempinho a mais, mas com determinação, estabelecendo ali como seu objetivo, como sua prioridade, seu tempo vai ser válido e vai ser ganho, com certeza, para você depois colher esses frutos. Então, nunca é tarde para a gente se dedicar àquilo que a gente estabelece como prioridade. Tenho certeza que vocês 4 aqui conosco, inclusive tive a oportunidade de ser professora das 4, estabeleceram a graduação como uma prioridade. Independente de vida pessoal ou vida fora da graduação, enquanto vocês estavam aqui, vocês se dedicaram ao máximo, vocês fizeram o melhor de vocês e com certeza hoje nós estamos juntos colhendo esse fruto que foram plantados, né? Esses frutos que foram plantados ao longo da graduação de todos vocês. A gente fica muito feliz com o resultado de vocês. Queremos continuar aí nas vitórias de vocês, participando da vida acadêmica, participando das conquistas. Contem conosco e com a Unifazam, né, professor Yuri, com o que vocês precisarem. Elas saem da faculdade, não, a faculdade não nunca mais sai de vocês, né? É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui. Até aproveito para parabenizar o nosso Dia das Mulheres, né? É assim, uma alegria ainda maior ver o quanto as mulheres estão ocupando cada vez mais o lugar que elas merecem ocupar no mercado de trabalho, seja a área da saúde ou não, seja na carreira acadêmica ou não. É lindo ver que nós estamos conquistando isso, mas tivemos oportunidades, tivemos pessoas importantes que nos ajudaram a subir cada degrau e chegar onde nós estamos chegando. Então, fico muito feliz de tê-las aqui, especialmente no Dia das Mulheres. E a gente trouxe uma lembrancinha também para vocês, como forma de homenageá-las e agradecer toda a dedicação e carinho com a nossa instituição. Vou passar aqui para a gente não cantar. Obrigado, Carla, Maria Milena, por participar conosco nesse momento, que para a gente é um orgulho. Né? Tem o nome. E para a gente... É o meu processo. Tá personalizado o cartãozinho. Para a gente encerrar, nós não podemos deixar de escutar também nossas 2 alunas da última turma, que colou grau em janeiro e já está dentro do mestrado da UFG. Eu queria ouvir também, nesse trilhar, o que vocês podem dizer para os alunos que entram agora na graduação? Quando saiu o resultado, né, do mestrado e todo mundo pôde ver, muita gente me mandou mensagem, inclusive colegas daqui que eu já conhecia, né, de turmas anteriores à minha, e pessoal também que ainda está aqui dentro. E o que eu falei para todos eles foi: aproveitem ao máximo tudo que vocês puderem agarrar, agarrem, estágio aqui dentro da instituição e fora também, que é de grande valia, né? Com certeza. Assim como também as monitorias, que foi algo que para mim fez uma diferença enorme, e ter uma troca com os professores o máximo que puderem, que faz muita diferença. E quando eu estava aqui ainda na graduação há 2 meses atrás, eu me agarrava muito
a questão dos meus pais, por exemplo, porque eu não sou daqui de Goiânia, eu sou da Bahia, meus pais moram lá no interior, e eu sempre tinha no meu coração assim, eu tô longe deles, mas eu vou agarrar tudo que eu puder para fazer valer a pena esse momento que eu tô aqui. E eu falo isso para todo mundo que me pergunta, pega algo como seu combustível e faça valer a pena que vai dar certo. Muito bom. E Amanda? A minha dica é ter sempre uma pessoa de referência. Siga não exatamente os caminhos que essa pessoa seguiu, mas do seu jeito. Agarre as oportunidades. E mestrado e até mesmo a graduação é uma decisão que você faz por você mesmo. São coisas que a gente deixa de fazer para estar naqueles lugares. Por exemplo, nós que fomos aprovadas no mestrado, a gente deixou algumas oportunidades para estar ali fazendo o mestrado. Eu até fiquei um pouco reflexiva quando eu passei e falei, gente, será que não está muito recente? Eu tenho que trabalhar um pouco? Eu estou escolhendo a área certa? Mas eu tenho certeza que quando Deus planta algo no nosso coração e quando é para ser, vai ser. Não importa se eu formei agora, se faz 3 anos, 4 anos, é o meu momento. Então, para você que tem esse apreço pelo mestrado, doutorado, essa vontade, aproveite a sua jornada durante a faculdade, faça relação interpessoal com seus professores, não fique só em e-mails, essas coisas, faça contato mesmo. Faz monitoria, faz estágio, pede, não precisa ter vergonha, ainda mais da Unifazam, professores que nos recepcionam sempre assim tão bem aqui e fora dessa casa. Esse ponto é interessante, a Tainá e a Amanda colocou. Primeiro ponto, monitoria é uma maneira muito boa de relacionar com o seu professor. Você vai ser monitor dele, você vai participar junto com ele do eixo ensino. O monitor, ele ensina. E o outro ponto é, explore eu vou traduzir o que você falou, explore ao máximo o seu professor. Todos os professores Unifazam, pode ter certeza, eles vêm para cá e eles querem, de fato, que o aluno pergunte, participa, faz mais sentido para a vocação dele. Um professor que dá aula para os alunos que não perguntam, não é a mesma aula de alunos que dialogam, né? No entanto, a grande maioria das aulas são expositivas dialogadas, né? Então, explore seus professores. É isso que a Amanda queria colocar, né? Explorem no bom sentido, né? Eles gostam disso, pode ter certeza. Gente, Carol, mais alguma coisa para a gente encerrar? Tudo certo. Tudo bem, meninas? Gostaria de falar mais algo? Eu fiquei pensando, assim, elas falando em relação a quem está dentro da faculdade, mas a gente também falou em quem já se formou e às vezes quer fazer um mestrado, tentar a seleção. Quando eu saí da faculdade, eu sabia que eu queria o mestrado, mas eu deixei a ideia um pouquinho ali guardada, fui trabalhar, fui terminar minha especialização. E quando eu decidi voltar, acho que o primeiro passo é justamente esse, a gente buscar estar de novo próximo do ambiente acadêmico. Seja no estágio docente, tem outras formas também, eu comecei a dar aula em curso técnico, então assim, lá foi a primeira turma que eu estive presente, foi uma situação que não tem como, é marcante, assim, o primeiro dia que eu cheguei para dar aula mesmo, eu pensei assim, nossa, agora eu tô desse outro lado, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E assim, eu saí o primeiro dia pensando, se eu posso vir todos os dias, que pra mim vai tá tudo bem, porque é que me fez bem. Então, às vezes, a gente precisa de um passinho mais próximo daquilo que a gente quer. E a faculdade, ela pode oferecer isso, principalmente pelos estágios docentes, né? Então, a gente pode fazer um bom trabalho e despertar aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então já fica o convite. Se vocês quiserem fazer o estágio docente, lá da UFG, podem fazer todas, escolher a disciplina, vocês já conhecem toda a instituição, tá? E eu já tenho e-mail da Maria Milena, que eu pedi, né? E eu vou já pedir para a Carla encaminhar o e-mail, né?
Hoje eu não estou mais na coordenação, tá? Mas eu já estou assinando embaixo para Carol. Meu e-mail todos têm também. Eu gostaria de agradecer a instituição, os professores que, de certa forma, contribuíram para o nosso sucesso, né? Então, assim, cada semestre, cada professor, a instituição sempre foi parceira. Tudo que a gente precisou da instituição e dos professores, a gente sempre foi muito recebido. Então, durante esses 5 anos, a gente construiu um relacionamento de parceria. Eu não podia sair daqui sem agradecer, né, a professora, em nome de todos os professores que nos ajudaram, contribuindo com conhecimento, compartilhando conhecimento deles, e ao professor Yuri, que sempre foi muito solícito em tudo que a gente pedia para ele. Então, isso faz com que o curso de odontologia da Unifazam, eu tenho muito orgulho de ter formado aqui, e isso faz diferença nos cursos que a gente vê por aí. Então, eu não podia sair daqui sem agradecer, que eu sou muito grata por essa instituição. E como eu esperei esse momento, né? O professor Yuri sabe. Eu que agradeço, fico muito orgulhoso de você. E algo que difere um pouco de mim das meninas é porque eu vim de transferência, eu vim de uma outra faculdade. E o meu receio em vir para a Unifazam e vir para Goiânia era ficar um pouco perdida. E foi muito pelo contrário, né? Logo que eu cheguei aqui, o Eduardo, ele me levou para conhecer a Unifazam, eu fiquei apaixonada. Quando eu vi o tomógrafo, eu falei, aqui no lugar. E o professor Yuri sempre foi, assim, um gentleman, né? Sempre nos apoia no que a gente solicita para ele e nos incentiva mesmo, né? Ele dá a cara a tapa para todo mundo aqui, né? A gente tem livre acesso a ele, o que é algo muito difícil de encontrar em outras universidades, assim como todos os professores que fazem parte, né, da instituição, são todos muito acessíveis e isso faz muita diferença, fez muita diferença para mim e foi excepcional. E só tenho a agradecer a todos vocês. Gente, obrigado. Ficamos felizes. Obrigada. Eu tenho que deixar claro que eu faço tudo isso por paixão, tá? É porque eu realmente gosto de ser assim, de poder servir. Eu acho que a gente, como ser humano, antes de qualquer coisa, tem que servir, né? E a nossa profissão é de servidão, né? A gente serve o tempo todo, né? Então, só agradecer também a presença de vocês.